Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, estamos aqui para mais um programa Evangelho no Lar e para que vocês possam também acompanhar da casa de vocês, onde quer que vocês estejam assistindo esse vídeo. Vamos começar fazendo a nossa prece de abertura então, agradecendo a Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus por mais esta noite, por mais esta oportunidade do Evangelho no Lar, envolvendo a todos com muito amor e muita luz, que os nossos lares sejam abençoados e iluminados espiritualmente na noite de hoje, que os nossos mentores e benfeitores espirituais se façam presentes mais uma vez em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje a gente vai ler aqui, ainda estamos no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler aqui o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que às vezes as palavras podem mudar um pouco dependendo da editora, mas o sentido é o mesmo, tá? E o item é Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, as outras as leis do mundo moral. Mas tanto uma quanto a outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se elas fossem a negação uma da outra, uma estaria necessariamente errada e a outra certa. Pois Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditou existir entre estas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Jesus Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositadamente sobre algumas partes deste ensinamento deve ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e, finalmente, a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, as duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando no mesmo passo, servirão uma de apoio para a outra. Assim, a religião, não mais desmentida pela ciência, conquistará um poder inabalável, pois estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma entrevê as coisas por seu exclusivo ponto de vista, repelindo-se mutuamente. Era preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, criam uma nova luz. Quando a fé se dirige à razão, esta nada encontra de ilógico na fé e o materialismo é vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se a ele resistirem, no lugar de a ele se juntarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e para o qual os espíritos trabalham. Depois de ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao seu cumprimento e marcará uma nova era para a humanidade. As consequências desta revolução são fáceis prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações para as relações sociais, contra o que ninguém tem o poder de se opor, pois estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então aqui a gente percebe, que o Espiritismo ele também é uma ciência e deixa claro, essa aliança que existe entre ciência e religião. A gente não pode separar as duas coisas. E o Espiritismo teve essa incumbência, Kardec teve essa incumbência de trazer essa união, de promover essa união dos conceitos religiosos com os conceitos científicos. E Kardec deixou uma recomendação muito importante para todos que se dizem espíritas ou que acompanham, que são simpatizantes do Espiritismo, que acompanhássemos o progresso da ciência em tudo aquilo que ela vem a dizer, porque a ciência vem progredindo sempre. E o Espiritismo tem esse caráter de ser uma doutrina filosófica, científica e religiosa progressiva. Vou trazer um exemplo aqui. Hoje a ciência já nos diz que os animais são seres sencientes, ou seja, capazes de sentir dor, de ter sentimentos.
Até pouco tempo atrás, as pessoas não tinham essa visão dos animais. Hoje nós já podemos ter essa visão e, sendo assim, é o nosso dever ainda maior ampará-los e protegê-los. Então, que o Espiritismo sirva também para nos instruir, para que a gente possa ter uma vida melhor no nosso dia a dia, em harmonia com a natureza, com os nossos irmãos animais também. Essa era a leitura então do nosso Evangelho de hoje. A gente vai fazer agora as vibrações pelos animais, então convido a todos para nos acompanhar nesse momento. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco e até o próximo programa. Tchau, pessoal!